Pessoal, Atlético 6, Londrina 0. Vamos ser bem sinceros, a diferença entre o Atlético e o Londrina era essa. Então, por isso que foi tão estranho o jeito que o Atlético jogou no último sábado lá no Café, jogo que acarretou a demissão do Juan Carlos Osório. E houve uma mudança brutal da água para o vinho? A gente pode até dizer que sim, mas não foi uma ação também revolucionária nesse primeiro jogo do Cuca como técnico do Atlético. Ele apenas colocou os jogadores nas suas posições. E era algo que está todo mundo falando. Mas, às vezes, fazer o simples é desafiador para um profissional de futebol, porque todo mundo quer deixar sua marca, o seu carimbo. Dessa vez, o Atlético fez o certo. A escalação ela foi o mais próximo do que muita gente considera o ideal para a equipe, né? Talvez o Gamarra jogando como titular, essa coisa toda, o Godoy na lateral, mas aí é uma tendência talvez mais para brasileiro e sul-americana pela restrição de estrangeiros no Campeonato Paranaense. Mas o Atlético jogou numa formação absolutamente conservadora, e essa não é uma crítica, porque uma formação conservadora não quer dizer um jogo conservador. Uma formação conservadora quer dizer que o lateral jogou de lateral, zagueiro de zagueiro. Houve uma improvisação só na equipe, o Felipinho, e o Felipinho mostrou ainda que não tem o traquejo, mas foi uma necessidade, porque o Esquivel está fora, o Fernando está voltando de lesão. E a forma como se desenha do Atlético a partir de agora espera a presença de um dos dois, enquanto isso o Felipinho vai cumprindo ali na lateral esquerda. E o fato de ter sido escalado um time jogando dessa maneira, né, com uma defesa voltando a um esquema que funcionava no tempo do Felipão, que é uma linha de 4, né, com o Madison, com o Kaique, com o Thiago e com o Felipinho. O Fernandinho à frente dessa linha é uma segunda linha, com o Christian, com o Eric, com o Zapelli e com o Canóbio, e o Mastriani sendo o homem de referência. Quando o Atlético defendia, era essa linha do 4-1-4-1. Quando o Atlético atacava, aí o Madison se soltava de um lado, até mais do que o Felipinho ficava um pouco mais. O Eric e o Christian alternavam, às vezes, auxílio ao Madison pelo lado direito, e o Atlético tinha Canóbio mais perto do gol, tinha Zapelli participando, o Zapelli daquele jeito dele, né, em que ele às vezes desaparece do jogo, mas depois ele dá umas clareadas, como foi, por exemplo, no segundo gol, um lance todo bonito da construção ofensiva do Atlético. Primeiro toque meio de carrapeta do Zapelli para o Canóbio, do Canóbio para o Mastriani e dele para o Christian. E é claro, escolhas acertadas na frente, né? O Cuca não inventou moda. Ele coloca o Zapelli como homem criativo e coloca o Mastriani como centroavante. E aí não tem erro. Aí não tem erro. O Mastriani dá 2 assistências, faz um gol. Canóbio dá 2 assistências, faz um gol. Zapelli dá assistência. Pablo entra e faz gol. Eric volta a jogar bem fazendo gol. Christian faz gol. Christian dá assistência, perdão. Quando você olha tudo isso, você vê, peraí, o que tem de tão diferente do Atlético do 6-0 do Londrina para o Atlético do 0-1 no jogo da semana passada? Funções conservadoras. Escalação simples, sem invenção de moda. É ótimo para o Atlético que o início tenha sido justamente assim do trabalho do Cuca, porque assim dá para começar. Agora, é bom lembrar, né, são 2 jogos previstos para os próximos 17 dias, porque a ida da semifinal contra a Operário ou contra a Azures fora de casa vai ser no final de semana, e aí a outra partida, a volta, vai ser só depois dos amistosos da seleção brasileira, provavelmente uma semifinal na terça e outra semifinal na quarta, imagino eu, porque já tem final, decisão no domingo, que começa logo depois a final, né? Logo ali, dia 1º de abril, se eu não estou muito enganado no calendário. O fato é que o Atlético deixou muito claro que, jogando da forma mais simples possível, é o favorito ao título paranaense. Venceu sobrando sobre o Londrina, mas sobrando. O Londrina, que chegou com a vantagem, não conseguiu resistir ao Atlético, segurou-se ali por 10, 15 minutos, mas depois o Atlético abriu a porteira, e quando a porteira abriu, o Atlético enfileirou gols, inclusive gols em sequência, né? O primeiro, o segundo, um logo depois do outro, o quarto e o quinto da mesma forma. Uma vitória absolutamente segura, tranquila e merecida do Atlético. Afinal, 6-0 não tem nem o que dizer. O Atlético recomeça a sua trajetória
vai ter tempo para arrumar esse time, vai ter tempo para evoluir. E com um time claramente jogando de forma mais simples e por isso até muito mais eficiente. Um abraço.